Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava ou se trava no lance imprevisto. Na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante. Não os vê com que valor combatem contra o mal. Pode ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros, quem quer estar com Cristo? Aleluia! Quem quer estar com Cristo? Aleluia! Aleluia! Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Quem está feliz com o Senhor? Aleluia! Eu convido a amada igreja para abrir a sua Bíblia em João 14:6 e Apocalipse capítulo 3, versículo 20. João 14:6, Apocalipse 3:20. Amém? Está chegando lá? Espera. Abriu aqui. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e aleluia. Na última noite com os seus discípulos, Jesus ele organizou um jantar antes da sua crucificação, onde passou algumas instruções. Numa conversa com seus discípulos, ele passou algumas instruções finais importantes sobre o Espírito Santo, sobre servir uns aos outros, viver em união. E no meio desta conversa, Jesus falou que estava voltando ao Pai. Mas ele falou que estava voltando ao Pai, mas queria preparar um lugar para os seus seguidores e queria voltar para levá-los ao encontro do Pai. Só que no meio dessa conversa, Tomé, ele ficou confuso. Ele ficou assim, ué, mas para onde ele ia? Qual era esse caminho? Foi aí que Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só existe um caminho, Jesus. O mundo, ele nos
nos oferece vários caminhos, abre aspas, caminhos, como prazeres, aventuras, dinheiros, filosofias, amigos que dizem ser amigos e que nos afastam do caminho. Mas nenhum desses caminhos é capaz de nos levar a Deus. Por quê? Porque Jesus é o caminho. E se Jesus é o caminho e nós não estamos em Jesus, nós não estamos no caminho. Sabe quando a gente fala assim, vou ali na padaria, aí a padaria é uma reta, aí a gente para com um, conversa e fala assim, poxa, eu estava ali no mercado, vamos ali dar uma voltinha? Aí a gente já se desvia. Aí a gente fala assim, já não quero mais comer pão, vamos comer uma pizza? Aí a gente já vai para a pizzaria. Sendo que eu tinha que ir para a padaria. E às vezes a gente faz isso e nem se percebe. Caminhos diferentes nos oferecem convicções que achamos ser verdade. Não tem como mudar a rota quando nós estamos em Jesus. Não tem como mudar o tempo, porque só Ele sabe o tempo. A gente não pode fazer atalhos, porque só Ele é o caminho, não tem atalho. Não existe atalho. Ele é o caminho. E Ele é a verdade. A única verdade é Jesus. Jesus, Ele não apenas Ele fala a verdade, como Ele é a verdade. Incontestável, não tem como contestar. Ele é fiel, sem sombra de dúvida, não tem como ter dúvida. Não tem, é incontestável. Alguém pode falar para você, você está no caminho errado. A palavra, Jesus é o caminho. Não tem. Além dele ser o caminho, ele é a verdade. E ele fala a verdade. A verdade perfeita, que nos liberta da escuridão dos pecados. Verdade absoluta. Ele é a verdade plena. Não há enganos nele. E ele é a vida. Ele venceu a morte. Ele é a fonte de vida. O pecado que nos separa de Deus é o pecado. Ele nos dá vida. E somente através dele, que existe vida. Sabe quando o irmão Leandro estava aqui dando testemunho, que ele falou sobre a bebida, que ele queria preencher um vazio? Não teria como ele preencher esse vazio na bebida, porque ele não estava em Jesus. Só Jesus preenche. Somente Ele. Ele é o caminho. E quando Ele entrou no caminho, as coisas começaram a dar certo. Quando Ele voltou e se colocou em Jesus, aí sim. Porque Jesus é a vida. O caminho que Ele estava levava para a morte. Mas o caminho em Jesus é a vida. Porque Ele é a vida. E eu estava lendo essa passagem. E eu fiquei imaginando, sabe, Renan? Os discípulos aí com Jesus, batendo aquele papo, Jesus dando aquelas instruções. E antes de Jesus ser crucificado, o tempo passou. Jesus ressuscitou, voltou ao Pai, como ele falou, passou-se anos e veio um apóstolo João. Porque os discípulos, eles deram continuidade ao que Jesus ensinou a ele. E o apóstolo João, ele escreveu 7 cartas para 7 igrejas. Coloca ali para mim, vendo em Apocalipse
Apocalipse 3 diz. Eu leio aqui. Eis que estou à porta. Eis que estou, só esse pedacinho. Eis que estou à porta. Passou-se algum tempo. E apóstolo João escreveu 7 cartas para 7 igrejas. Não vou entrar nessas 7 cartas, mas eu vou falar de uma, de Laodiceia, que foi a que me chamou a atenção. Ele fala: eis que estou à porta e bato. Naquele tempo, se você ler, você vai entender, Jesus estava fazendo um chamado à igreja de Laodiceia. Um chamado de arrependimento. A mudança da conduta. Mas era uma mudança urgente. O apóstolo João, quando escreveu essa carta, foi uma carta bem dura. Foi uma carta bem severa, onde ele apontou a conduta errada daquela igreja. Era uma igreja que ele falou que não era nem quente, nem fria. Ela era morna, apática. Eles se achavam autossuficientes, achavam que não precisavam mais de nada. Quando fala assim, não preciso mais de nada, ele pega Deus e coloca de lado. Eles eram descompromissados com o Senhor, confortados e acomodados naquele tempo. Eles se sentiam à vontade naquele tempo. Uma carta severa, uma carta dura. Porém, ele amava aquela igreja. Ele amava aquela igreja. Porque ele buscava restaurar aquela igreja. Ele tinha um plano para aquela igreja. Porque todo pai que ama, ele corrige. E quando ele escreveu aquela carta, não somente para Laodiceia, mas para as outras igrejas, ali em Apocalipse 3:21, você vai ver que aos vencedores, ele prometeu uma eternidade de comunhão com Deus. Assim como Cristo participa do trono do Pai, ele prometeu que os vencedores participarão do seu trono. E voltemos lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi um tempo. Aí quando ele fala que eis que estou à porta e bato, foi outro tempo. Mas e hoje? Hoje o que está acontecendo com a igreja? Hoje existe um chamado urgente da parte de Deus. Um chamado de arrependimento. Um chamado de avivamento. Um despertar. Um chamado para que você e eu abracemos o nosso chamado. Nós não podemos mais ser quente nem frio. E quando eu falo isso, eu me coloco. Falei errado. E nem me corrigiram, hein? Que isso? Nós não podemos mais ser mornos. Às vezes eu fico me colocando. O pastor, essa palavra ela falou muito comigo. Porque o pastor ele faz vários chamados, vários projetos, várias coisas, como a irmã Giana falou. A igreja está viva. A igreja está viva. Estamos com vários projetos. Mas para que a igreja, para que nós possamos crescer e andar, é necessário uma igreja curada. Uma igreja tratada.
Uma igreja que comece a conhecer a Deus. Comece realmente a buscar a Deus. Nós não podemos ficar apáticos e confortáveis com o mundo. Existe um chamado de Deus para cada um de nós. Para cada um de nós. Existe um chamado ao arrependimento, mas um chamado ao despertar. Para que possamos evoluir e crescer. A igreja, ela precisa ser preparada. E como se preparar? A igreja, ela precisa buscar estratégias. E como buscar estratégias? A igreja, ela precisa se levantar. E como nós levantamos? A igreja, ela precisa avançar. E como nós avançamos? A igreja, ela precisa ganhar território. E como nós ganhamos território? Pega a sua Bíblia, que está na sua mão. Pode ser seu celular. Sabe o que o pastor Juanito falou aqui? Que nós precisamos nos preparar em Deus. Precisamos nos preparar, está com a sua Bíblia? Na palavra. Precisamos nos preparar e sermos curados em oração. Buscando em Deus. Sabe como a igreja se prepara? Em Deus. Sabe como a igreja começa a buscar estratégias? Em Deus. Sabe como a igreja se levanta? Em Deus. Sabe como a igreja avança? Em Deus. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Somente em Deus que nós vamos conseguir avançar. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Jesus há tempos, Deus há tempos, vem levantando profetas e mais profetas e chamando a igreja. E não está diferente. Eu presto muita atenção nas coisas que o pastor José me manda. Às vezes não respondo por causa da minha correria, mas eu vejo tudo e leio. E ele sempre está me chamando a atenção a tudo que está acontecendo no mundo. É tempo da igreja se levantar. É tempo dos guerreiros se preparar, porque Jesus está às portas. Deus, ele nos deu habilidades. Deus, ele nos deu talentos. Derramou sobre a igreja dons para ser usado no reino. Ele nos deu dom de sabedoria, conhecimento, discernimento, fé, cura, milagres, profecia, falar em línguas, interpretações de línguas. E aí vai. E por que eu e você não usamos? Sabe quando a gente olha o Instagram e a gente vê, tem até um pastor conhecido da IBTM que faz vários milagres, pastor Leonardo. Ele não é diferente de nós. Ele não é diferente de nós. Nos foi dado. Deus nos deu dons, talentos, habilidades para avançar no reino, para ganhar território. Mas às vezes nos falta renúncia, comprometimento, nos falta colocar Deus na frente, parar de acharmos que somos autossuficientes, que conseguimos sozinhos, porque nós não conseguimos. Nós não conseguimos, queridos. Não tem como caminhar sem Deus. Não tem como avançar sem Deus.
Não tem como ter mudança sem Deus. Não tem outro caminho. E Ele nos deixou tudo. Ele nos deixou o Espírito Santo. Ele nos deu poder para expulsar demônios. Ele nos deu poder para profetizar. Ele nos deu poder para colocar em cura. Eu e você podemos usar esse poder. Nos foi dado. Ele nos deu autoridade no nome dele. Não tem como ver proezas, milagres sem Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele está nos chamando a um tempo de arrependimento, a um tempo de avivamento, a um tempo de avançar, a um tempo de se entregar para Ele. Não há mais tempo para a gente brincar. Às vezes a gente quer mudar a rota. A nossa carne às vezes clama por isso. Mas nós temos que estar em Deus. Temos que buscar força em Deus. Uma igreja curada, tratada, que conhece o seu Deus, que tem vivência com Ele. Uma igreja corajosa. Ela vive uma vida de proezas, de milagres, de renovo, de transformação. A vida com Deus é plena, é perfeita. Mas você vai falar, mas eu passo por problemas, mas Ele te dá força. Mas Renata, está faltando as coisas, Ele vai prover. Mas Renata, eu não tenho dinheiro, não tenho saúde. Ei, se coloca no altar, começa a orar, começa a pedir, começa a aclamar. Porque Deus, Ele é o caminho e Ele tem o poder de mudar a história. A igreja não foi chamada para ficar no banco. Eu e você não fomos chamados para ficarmos apáticos. Nós não fomos chamados para ficarmos à toa, olhando para o mundo e achando que está tudo numa boa. Não! Existe uma guerra espiritual. E é por isso que Deus nos deu habilidades e dons para lutar. Não aceite uma vida medíocre. Busque a Ele. Se entregue a Ele. Eu tenho certeza que se eu perguntar a cada um dos irmãos, os irmãos vão ter um milagre para me contar. Sabe por quê? Porque o meu Deus e o seu Deus faz milagres. Eu tenho certeza que se eu perguntar a um dos irmãos se houve livramento nesse percurso da sua vida, você vai falar sim. Sabe por quê? Porque o meu Deus e o seu Deus dá livramento. Eu tenho certeza que se eu perguntar se houve provisão, você vai falar sim. Porque o meu Deus e o seu Deus é o Deus da provisão. Só que não pode ficar só aqui. Os discípulos continuaram. Sabe as instruções que Jesus deu? Eles passaram para frente. E nós temos que continuar. Porque houve alguém que passou para nós. Houve alguém que falou de Jesus para você. Falou assim, olha, Ele é o caminho. Eu não tenho poder para fazer, mas existe um Deus que eu conheço, que eu sirvo, que tem o poder. Você pode vir à minha igreja? Eu quero te apresentar Ele. Eu tenho certeza que um dia alguém falou de Jesus, orou pela sua
Então, porque eu e você estamos parados? Porque eu e você estamos vivendo uma vida apática, achando que a vida é oba-oba, achando que é para ficar de qualquer maneira. Aí, como meu irmão falou, às vezes murmuramos, às vezes reclamamos. Reclamamos porque somos tão injustos, às vezes deixamos de agradecer. Porque Deus, como Ele sempre fala, tem sido tão generoso conosco. É tempo de pararmos de inconstância. A gente tem que parar com isso. De começar a fazer algo e parar no meio do caminho. De achar que não está dando certo e parar no meio do caminho. Começou, não deu certo, peça nova estratégia a Deus, mas não pare. Não pare. Não pare. Não pare, mas Renata, está difícil. Vai se arrastando, mas vai. Mas Renata, eu não estou conseguindo. Tem um irmão do lado para te puxar. Né, Bianca? A gente vai. A gente busca. A gente ajuda. Porque quando Jesus estava dando as instruções aos discípulos, Ele falou sobre servir. Ele falou sobre estar em união. E a igreja é isso. Aí você entende o segredo? Para avançar, para continuar, para não parar. Unidade. Servir. Quando a igreja está unida, quando a igreja está pronta para servir, Binha. Binha, entra comigo no negócio. Binha, por favor, tá, ó, sozinha eu tô conseguindo não, eu preciso de ajuda. Binha, pelo amor de Deus, me ajuda. Renata, tô orando aqui de madrugada, hein? Ó, já tô subindo um monte. Deus já deu vitória. 10 dias, querido. Aí você fala para mim que não existe milagre na nossa vida? Que Deus não tem poder para fazer? Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que imaginamos. Do que conseguimos enxergar. Do que conseguimos pensar. E o interessante, como o meu pastor José sempre fala, Ele nos deu o poder. Eu lembro de uma pregação, já falei até sobre isso, que o pastor José pregou aqui, falando que o poder nos foi dado por Ele. E por que nós não estamos usando? Profetiza, querido. Abre a boca. Todo doente começa a profetizar. Começa a clamar. Busca em Deus. Porque só há salvação nele. Só há cura nele. Só há avançar nele. Não tem outro caminho. Jesus, Ele é o quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Quem crê que Ele é o caminho, a verdade e a vida? A igreja VIP, ela crê que Ele é o caminho, a verdade e a vida? A igreja VIP se coloca como um guerreiro na guerra para guerrear. Eu faço parte da igreja VIP. E assim como vocês, eu me coloco. Me coloco à disposição do reino para servir. Me coloco à disposição do reino para fazer aquilo que o nosso Pai quer. Eis que Deus está nos chamando para abraçarmos o nosso chamado. Não existe mais tempo de fugir. Não dá mais não. Já era. Perdeu. Papai pegou. Não tem mais jeito. Porque Jesus, Ele é o caminho. E o mundo já
atrás do marido. O mundo está lá perdido, só que nós fazemos a diferença. E nós, como eu já falei, não podemos, entendam isso, não podemos deixar ninguém para trás. Temos que falar do amor de Deus para todo mundo que pudermos. Temos que alcançar o máximo de almas que pudermos, porque foi isso que Jesus fez. E foi isso que Ele nos ensinou. A nossa vida tem que ser testemunho dele. Mas precisamos buscar mais. Precisamos renunciar mais. Precisamos orar mais. Precisamos conhecer mais o nosso Deus. E lembre-se sempre, igreja, uma igreja curada, tratada, ela se torna uma igreja forte, uma igreja corajosa, uma igreja que gera milagres, uma igreja que faz proezas, e começa em nós. Eu me coloco à disposição em você. Desse jeito, acho que não, hein? Eu me coloco à disposição. E você? Que possamos ser uma igreja sarada e curada. E nos tornarmos uma igreja forte e corajosa. Uma igreja que gera milagres, que gera vidas. Uma igreja que as pessoas vão olhar e ver a diferença. Eu fiquei vendo no Instagram esse pastor Leonardo. Não sei se eu comentei com o Mel ou com o Daniel. E eu falei, meu Deus, ele tinha ido num culto. E tinha um outro pastor pregando da Ásia. Não foi da Ásia não. Da África. E ele começava a orar. E as pessoas estavam na cadeira de roda, estavam surdas, não falavam, eram mudas. E começavam a levantar, andando meio torto, daqui a pouco estava levantando, daqui a pouco era tomado pelo Espírito. E os comentários, muitas pessoas falam, é charlatão, é isso, é mentira. Na época de Jesus também falavam dele, e ele operava milagres. Então não julgue o que você está vendo. Não julgue um homem ou uma mulher de Deus. É o contrário. Nós temos que querer buscar isso. Nós temos que querer isso, porque foi isso que Jesus fez. E nós temos que seguir o caminho, e o caminho é Ele. E se o caminho é Ele, não tem outro caminho. Eles não são, como eu falei, diferentes de nós. O Deus que ele serve é o mesmo Deus que está aqui. É o mesmo Deus que está aqui. Não existe diferença. Não se ache menor. Não ache que você não pode. Realmente você não pode sem Deus. Mas em Deus, em Deus você pode muita coisa. Através de mim e de você, em Deus. Deus fará proezas. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que vão chegar pessoas aqui necessitadas, pessoas que precisam ser curadas e vão sair curadas, porque o meu Deus e o teu Deus, Ele está aqui. Agora basta eu e você nos colocarmos à frente da batalha. Vou logo dizendo, fácil não é, mas Deus está conosco. E se Ele está conosco, Ele nos garante. Que possamos ser, irmãos, essa igreja. E lembre-se, Deus, Ele fala com quem ama. Deus, Ele corrige quem ama. Quando eu ouvi essa palavra, eu falei assim, Senhor, falou muito comigo, porque eu fiquei olhando aquelas pessoas e eu comentei. Aí ele falou para mim assim, você não é diferente. Você não é diferente, você só não está me buscando como deveria.
Você não está renunciando como deveria. Como você quer ver milagres? Como você quer ver proezas? Como você quer mudança de vida? Eu falei, eu entendi, papai. Eu entendi. E eu e você possamos, a partir de hoje, sermos uma igreja tratada, curada, renovada, corajosa e em Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Que palavra poderosa, querido. Pedi para diáconos, podem preparar a ceia, mas antes da ceia, vai ser rápido aí. Pedi só para apagar as luzes aqui. Alguém pode apagar as luzes aqui atrás? Se tiver ceia, tem ceia. Tem? Tá bom? Beleza. Pode deixar aí. Vai ser rápido. Queridos, que palavra. Deus falou contigo? Amém. Eu estou sentindo muito a presença de Deus aqui. E só confirmou o que falamos mais cedo também, no seminário, na aula aberta. Igual a Renatinha estava ministrando, querido, Deus fala a sua igreja. Ouça o que o Espírito diz. Ouça o que o Espírito diz. Querido, Deus está falando, está confirmando. Ano passado a gente colocou é tempo de avançar. Esse ano é tempo de concretizar. A gente já avançou, começou novos projetos. Vamos começar novas coisas. Mas não tem como fazer projetos prosperarem sozinho. Não tem como fazer acontecer sozinho. Por isso que Deus fez a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Não é contra o pastor Juanito, pastor José, pastor Ibolete ou qualquer outro aqui. É contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão contra. Querida, quando nós estamos unidos e juntos. Então, em nome de Jesus, eu quero te fazer um apelo agora aqui. Que você no seu lugar, eu vou te dar um tempo para você orar, feche seus olhos, se arrependa de estar vivendo uma vida morta, se arrependa de estar vivendo uma vida fria, e se decida hoje se consertar com o Senhor, se decida